Olá, caros alunos do sétimo ano, estamos mais uma vez de volta. Olha, hoje, dia 15 de abril, nós vamos dar início a um assunto diferente, é a reforma religiosa. É um assunto que nós vamos desenvolver em algumas aulas, mas ele pode até abranger muito mais do que isso. Então, será voltado para o ensino fundamental 2. Vamos lá comigo? Acompanhe, prepare a sua apostila e aqui está o capítulo 4, tá certo? Espero que você tenha finalizado todos os exercícios dos capítulos anteriores. Olha, essa aula será desenvolvida em 2 aulas. Reformas religiosas. Claro, esse primeiro momento que tem a ver com as reações aos poderes da Igreja Católica. Pessoal, lembra que a Igreja cristã, ela surgiu, o cristianismo surgiu através de muitas perseguições, não é mesmo? Faziam seus cultos escondidos nas catacumbas, cemitérios. De repente, ela vai se tornar uma religião oficial, né, do Império Romano. Pois bem, depois de uma igreja perseguida, ela vai se tornar uma igreja imponente. Os membros do clero para a Igreja Católica, os membros do clero para a Igreja Católica, só eles que são preparados para os mais preparados, né, para decifrar os mistérios da fé. E olha, é nesse ponto aqui que vai haver também uma discussão, né, porque, segundo eles, que estavam preparados para pregar a salvação eterna às pessoas conduzidas. Pessoal, o cristianismo, ele foi a instituição mais poderosa da Idade Média. Lembra que quando houve a queda do Império Romano, os bárbaros dominaram a Europa como um todo, não é? E os francos foram um dos principais disseminadores desse cristianismo. Começou lá com a dinastia merovingia, lembra? Clovis, ele vai se tornar um cristão e vai também batizar os soldados, cerca de 3.000. Depois vem a dinastia carolíngia do Império Franco, que vai ser denominado Império Carolíngio, vai se alastrar pela Europa e leva consigo aqui o cristianismo e espalha, formando a chamada cristandade europeia. Pessoal, e a igreja vai se tornando poderosa, né? Vão doando terras para ela, e assim ela consegue aumentar cada vez mais o seu patrimônio. Olha, adquirir terras era algo muito importante. Então aqui, ela vai controlar toda a Idade Média. O controle que eu falo aqui, o controle da cultura, né? Da arte. Lembra que havia a arte sacra, a arte sagrada? Tudo que se fazia era geralmente com cenas bíblicas, retratando aí as passagens, né, dos apóstolos, de acontecimentos bíblicos, tentando também instruir uma sociedade cá para nós, que iletrada. Né? Então, a arte da pintura, da escultura, era sagrada. Depois, nós vimos que lá no Renascimento vão surgir os pintores do Renascimento e eles vão começar a modificar, não é? A arte sagrada, vão incluir a arte sacra profana, sacra, sagrado, sacro profana, que é misturado com o profano. Depois ela vai virar, primeiro sagrada, sacro profano, e, por fim, uma arte profana. É o chamado 300, 400 e 500. 300, 400 e 500, as 3 fases do Renascimento. Então, pessoal,
a música, né? Olha só, a filosofia, os pensadores cristãos, né? São Tomás de Aquino, um deles aí que vai ajudar bastante, a letra dessas músicas, a importância das universidades surgiram para alimentar a intelectualidade daquele povo, ó, Cambridge, Oxford, Coimbra, e as catedrais. Geralmente as catedrais são muito altas para que o homem, ao entrar, ele sinta a sua pequenez diante daquilo que representa Deus. Então, são catedrais super altas, magníficas, os vitrais, e assim ela vai mostrando a sua força em toda a Idade Média. Deixa eu ver mais aqui. Aqui é uma imagem, né, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, de 1090. É a de Cambridge, é a segunda mais antiga de lá, e essa da França. Então, elas são muito bonitas. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai ver que são maravilhosas as catedrais góticas, por aí vai, né? Então, tudo, gente, tudo que era feito era com essa marca do cristianismo, certo? Tudo que era feito tinha essa marca do cristianismo. Então, o desenvolvimento científico, a tecnologia da época, social, político, tudo passava pela igreja. Ela conseguia a sua influência, né? Então, uma outra coisa que aconteceu é que aquelas pessoas que professavam lá uma fé diferente, eles iam contra os dogmas da igreja, eles eram considerados heréticos, heresia, né? Os hereges. Então, esses hereges, eles eram punidos. Só que muitas vezes o sujeito era punido sem nenhum tribunal. Então, a igreja vai fazer o chamado Tribunal da Santa Inquisição. Isso mais para frente, né? Lá na Baixa Idade Média, e vai ganhar mais força ainda na época da Contra-Reforma. Tá? Nós vamos ver, eu vou até tentar mostrar para vocês, se eu não já mostrei, quais eram os instrumentos de punição na chamada Santa Inquisição. Então, a igreja estava preocupada com o quê? Com essas mudanças. Olha, pessoal, de tempos em tempos, algumas coisas mudam tão bruscamente que nós não conseguimos aceitar. Agora, aqui não é o ponto se ela estava certa ou estava certa. Eu estou colocando que acontece isso na sociedade. Pensamentos, costumes, etc. Então, no século XVI, essas transformações, né, em todos esses campos aqui, vai impactar a religião. Qual religião? A religião cristã. Eu estou falando aqui em nome de tudo que é cristianismo, tá certo? Que a Igreja Católica Apostólica Romana, até então, ela é única no Ocidente. Lembrando que já houve uma separação conhecida como a cisão, né, lá do Oriente, o cisma do Oriente. Então, houve um rompimento. Então, já lá, uma outra parte do Oriente, tem a igreja chamada Igreja Ortodoxa. Bom? Então, as doutrinas da igreja vão ser questionadas e até aqueles que servem a igreja, os mais devotos, também vão entrar nessa. Não vai ser qualquer pessoa que vai questionar. São pessoas devotas, pessoas que estão ali dentro do seio da Igreja Católica. Então, ela vai ser contestada, ela é a instituição mais poderosa. Nós vimos que o Império Romano caiu, mas a Igreja continuou cada vez se fortalecendo mais e mais. Então, os clérigos, eles eram pessoas ricas, naquela pirâmide social, eles estavam lá no topo. Né? Eles tinham servos também para fazer os diversos serviços para eles.
E, como nós já falamos, ela controlava os saberes, as decisões políticas, coroavam os reis, os acordos comerciais elas sempre estavam presentes, declaração de guerras. E nas obras arquitetônicas, relações afetivas, a influência, nos costumes, e quem ousasse a se opor contra a igreja passou a ser perseguido. Por quê? Por conta das mudanças que estavam ocorrendo. Então chega um ponto que fica incabível. Nós não estamos discutindo a palavra da Santa Escritura, nós não estamos discutindo as letras, né, da Santa Escritura, os livros, nada disso ainda, nesse momento. Mas a igreja está praticando, por meio daqueles que são os líderes da igreja, coisas terríveis também. Então, tudo que há um domínio um domínio maciço, nós devemos tomar cuidado. Lembrando que o cristianismo traz uma liberdade. E aqui está uma ilustração da fogueira, né? As pessoas sendo condenadas, que era um dos meios de punição também na Santa Inquisição. Aqui uma imagem, né, novamente de uma universidade. E é isso. Pessoal, hoje eu vou deixar só esse conhecimento de introdução, porque eu estava dando uma olhada que as questões, elas não condizem muito ainda com essa aula. Precisa de mais uma aula para fomentar isso e vocês fazerem as atividades. Mas você pode ir lá e ler e fazer. Nada contra, viu? Aquele abraço e até a próxima aula na quinta-feira. Tchau, tchau.